Olá, boa tarde a todos e a todas. Me chamo Ananda Brito Bastos e vou apresentar o trabalho sobre o perfil sociodemográfico das populações e territórios de exclusão e inclusão social. Essa pesquisa é uma colaboração entre eu, Ananda, mestrando em desenvolvimento regional pela Universidade Federal do Amapá, o professor José Francisco Ferreira e o professor Josimar da Silva Freitas. O crescimento acelerado da urbanização tornou-se um problema para muitos países do mundo, inclusive sendo ponto central de alguns dos objetivos para o desenvolvimento sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas. Esse crescimento da urbanização ele atenua os problemas das desigualdades sociais, o qual descreve uma situação estrutural duradoura de disputa entre a distribuição de recursos e acesso de oportunidades. Essa desigualdade social, ela está muito interligada à dialética da exclusão e da inclusão social. E aqui entendemos como um processo multifacetado que envolve tanto os fatos concretos quanto subjetivos e cuja análise deve ser contextualizada, tanto no seu sentido geográfico quanto temporal. Como essa questão da exclusão e da inclusão, ela é um conceito muito complexo para muitos pesquisadores, para medir como isso é realizado, os indicadores sociais, que mostram-se, principalmente aqui para o Brasil, como uma importante ferramenta para a tomada de decisões no setor público, com a questão de ações, quanto de projetos para o desenvolvimento urbano. Santos comenta que a realização da cidadania concreta depende da componente territorial. Já Maricato cita que as cidades brasileiras elas foram estruturadas muitas vezes a partir dessa lógica racista, elitista e patriarcal de suas estruturas sociais. Ou seja, as condições de desigualdade social elas também se manifestam no território das cidades. Assim, a pesquisa ela tem como problemática conhecer qual o perfil da população em territórios que apresentam condições de exclusão e inclusão social no ano de 2010. O objetivo é avaliar essas diferenças do perfil da população nesses territórios e tendo como objetivos específicos o mapeamento dos territórios de exclusão e inclusão social, a verificação de variáveis que caracterizam o perfil da população e descrever essas características principais a partir das classificações de exclusão e inclusão social. A pesquisa ela se justifica a partir de que conhecer essas características da população mais vulneráveis e as populações mais privilegiadas pelas condições sociais em seu território possibilitam tanto apontar quais seriam os setores prioritários, como quais seriam as populações mais afetadas pelas condições de desigualdade social. A área de estudo escolhida foi os limites dos setores censitários urbanos da cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. O município ele concentra mais de 400 mil pessoas em 2022, sendo a maioria delas residindo na área urbana. Macapá é uma cidade brasileira de porte médio que exerce uma influência política e econômica bastante significativa nessa região setentrional da Amazônia brasileira, principalmente em relação aos outros municípios do estado do Amapá e às ilhas paraenses. Nos procedimentos específicos, a primeira etapa foi voltada para a coleta de dados estatísticos e vetoriais do universitário para a cidade de Macapá no ano de 2010, disponibilizados pelo IBGE. Já na etapa 2 foi feito o georreferenciamento das condições sociais de Macapá, a partir do uso do índice de exclusão e inclusão, criado por Sposati e adaptado por Genovas. E na terceira etapa foram selecionados variáveis que indicavam essas características da população residente nesses setores censitados, considerando a escala de nascimento para o índice que utilizamos. A análise de dados teve como objetivo o método descritivo,
o que colaborou para caracterizar a população macapaense, em que os territórios foram classificados ou como exclusão ou como inclusão social para o ano de 2010. Essas variáveis selecionadas em referência à população, elas não foram cruzadas, ou seja, elas foram utilizadas apenas para descrever as características das populações habitando esses territórios. Para mapear as condições de exclusão e inclusão social, a pesquisa ela se baseou no trabalho Sposati, que determinou as bases teóricas e metodológicas para o Índice de Exclusão e Inclusão Social, o IES, e as adaptações feitas por Genovese em 2002, em relação ao modelo matemático. O estudo ele possui uma abordagem quantitativa e se baseou em métodos estatísticos e comparativos, sobretudo para análise da distribuição percentual dessas características, de acordo com a classificação do IEX para cada setor censitário. Os resultados eles foram ilustrados através de mapa e gráficos. Bom, falando um pouquinho sobre a questão do índice de exclusão social, Sposati ela determina que a inclusão ela depende de 4 utopias para ser garantida: a qualidade de vida, a autonomia, o desenvolvimento humano e a equidade. Essas utopias elas têm um ponto de mutação, que ela determina como padrão de referência de inclusão. A partir desse ponto em que a situação de um indivíduo ela muda de exclusão para uma inclusão. Na escala, na escala matemática, a exclusão ela varia entre -1 e 0, o padrão de referência sendo 0 e a inclusão entre 0 e +1. A adaptação feita por Genovese do modelo matemático de Sposati, baseada no uso de percentuais para mensurar características negativas associadas à exclusão e características positivas associadas à inclusão. Esta adaptação feita possibilitou o uso de dados censitários no cálculo do índice de exclusão e inclusão social. Nisso, as variáveis percentuais de inclusão são associadas como positivas, enquanto as variáveis percentuais negativas. Após isso, é feita a diferença entre os valores de inclusão e de exclusão, cujas incidências positivas são posteriormente divididas pelo valor máximo observado, enquanto as incidências negativas elas são divididas pelo valor mínimo observado. Assim, o índice, por meio das variáveis brutas, foram elaborados 19 indicadores sociais que expressavam variáveis de inclusão ou exclusão, divididas entre as 4 utopias. Esses indicadores foram transformados em índices referentes à autonomia de renda, o IAR, o desenvolvimento humano, o IDH, a qualidade domiciliar, o IQD, e o índice de equidade, que nesse caso, devido a limitações, ele foi voltado muito à questão da equidade de gênero. Aqui está um exemplo de como é feito esse cálculo do IA. Após o uso dos valores percentuais negativos e positivos para cada um dos índices das utopias, a gente tem valores positivos para as 4 utopias. Esses valores são somados e depois é feita a diferença entre os valores percentuais. É identificado o valor máximo positivo e o valor máximo negativo, que no caso é o valor mínimo. Ele calculado em módulo, colocado em escala, obtendo uma escala em que vai de 1 para o maior valor observado e -1 para o menor valor observado. Para determinar o nível das condições de exclusão e inclusão social, foi replicada a escala de nascimento, a qual determina 4 níveis de exclusão e 4 níveis de inclusão social. Considerando as condições gerais de exclusão social, esses níveis são divididos entre alta exclusão, média exclusão, média baixa exclusão e baixa exclusão. O mesmo é replicado para a inclusão social. No valor do índice, como já citado, esse valor varia entre -1 e +1, e também foram feitas uma escala de cor, variando entre vermelho, laranja, laranja claro, amarelo, etc.
Para entender qual é o perfil da população nesses setores classificados com inclusão social, foram selecionadas variáveis demográficas que expressassem essas características da população e dos moradores de domicílios particulares permanentes. Essas variáveis foram o total de residentes nos setores censitários, o sexo da população, cor, raça, faixa etária, tipos de domicílio particulares permanentes, o total de domicílios, a forma de ocupação destes domicílios e a renda domiciliar. Os resultados, eles mostraram que os habitantes de territórios de exclusão e inclusão apresentam características semelhantes. Considerando a variável da população residente, e tanto a exclusão quanto a inclusão, a predominância é de pessoas de sexo feminino autodeclarada pardas, sendo a principal diferença a questão da faixa etária de idade. Já considerando as variáveis de moradores de domicílios particulares permanentes, mostrou que esses domicílios, em geral, são do tipo casa e na condição de ocupação própria. Predominaram em todas as classes na escala do IEX. Apesar desse seu perfil predominante, foram observadas variações significativas na característica da população, dependendo da classificação do IES. Ou seja, no geral, o perfil das condições de inclusão e exclusão são muito parecidos, mas há uma diferença significativa quando você observa qual é o perfil da população no ponto mais extremo da exclusão e no ponto mais extremo da inclusão social. A partir do mapeamento do índice, observamos que 58% dos setores analisados foram classificados com algum grau de exclusão social. A maioria destes estavam localizados na região sul, sendo esta a região em que abrangeu todos os setores classificados com alta exclusão social. Já os setores com maior percentual de inclusão social concentravam-se na região centro-leste. A alta inclusão ela representava 1,4% dos setores urbanos de Macapá. Estavam distribuídas entre o centro-oeste, sul e oeste de Macapá. O norte, a zona norte, ela não foi identificado setores com um padrão muito elevado de inclusão social, sendo o maior deles classificados com média alta inclusão. Podemos observar que o modo como a exclusão e inclusão social ela se configurou em Macapá no ano de 2010 tem muita relação com a maneira como a cidade foi estruturada na época do Território Federal do Amapá, pois essa região do centro-leste é onde a cidade começou, é o núcleo principal da cidade, o núcleo mais antigo da cidade, e é onde foi, desse período do Território Federal, foi a mais beneficiada com infraestrutura urbana. Analisando a distribuição da população, notou-se que a maioria habitava setores classificados com algum grau de exclusão social. Isso porque a alta densidade das habitações também foi considerada como um indicador de exclusão social. Os habitantes de setores de alta exclusão representavam cerca de 2,4% da população residente em 2010, enquanto menos de 1% da população vivia em setores classificados com alta inclusão social. Também observa-se que quase metade da população habitava setores classificados como baixa exclusão ou como baixa inclusão, mostrando essa instabilidade social de Macapá, onde a pessoa nem é amplamente excluída, mas nem plenamente incluída. Na distribuição da população por sexo, não houve diferenças muito significativas entre homens e mulheres. Contudo, observa-se que, à medida em que as condições sociais elas vão melhorando, o percentual de mulheres também, apesar de que essa variação foi entre 0,9% e 7,8%.
essas diferenças podem ter relação com a inclusão da variável de mulheres chefes de família como uma característica positiva para o índice de equidade. Já na variável cor e raça, a maior parte da população macapaense é autodeclarada parda, o que representou a maior proporção da população em todos os níveis de classificação do índice. No entanto, observa-se diferenças significativas nas condições sociais, considerando os níveis do índice de exclusão. A proporção de pessoas brancas ela é predominante em setores classificados com algum tipo de inclusão social, enquanto pessoas pretas, pardas e amarelas eram maioria em setores classificados com exclusão social. Curiosamente, a proporção de indígenas também foi maior nas áreas de inclusão social. Isso também pode ter relação com o fato que, de forma implícita, o desenvolvimento urbano macapaense também replicou práticas racistas na questão do seu planejamento. Na variável da faixa etária da população, observou-se que crianças entre 0 e 9 anos e adolescentes entre 10 e 19 eram a maior proporção nos territórios de alta exclusão social, indicando a questão da alta vulnerabilidade da população infanto-juvenil macapaense. Conforme o Núcleo de Ciências da Infância, as desigualdades sociais no Brasil elas apresentam efeitos devastadores que, afetando principalmente a população nessa primeira infância, podem ter efeitos que duram gerações. Como observa-se aqui no gráfico, à medida em que as condições sociais vão melhorando, o percentual de crianças e adolescentes ele vai diminuindo, enquanto o percentual de adultos cresce, mostrando que nas áreas de alta inclusão social existem menos pessoas dependentes financeiramente, no caso das crianças e também até de pessoas acima de 65 anos. De acordo com os resultados, cerca dos domicílios recenseados em 2010, cerca de 44,8% estavam localizados em territórios de inclusão social, enquanto 55,2% em territórios de exclusão social, sendo a maior proporção, na escala geral, na baixa exclusão, cerca de 26%, e a menor proporção na alta inclusão, cerca de 1,1%. Constatamos que nas escalas de exclusão, a distribuição de renda ela concentrou-se principalmente em domicílios com até 3 salários mínimos. O fato da renda domiciliar na região urbana de Macapá não ultrapassar 3 salários mínimos tem muita relação com a dependência do trabalho formal voltado para o funcionalismo público, algo que também ocorre em outras cidades amazônicas. Enquanto muitos também eles se voltam para o trabalho informal que não conseguem suprir todas as necessidades básicas de vida. A partir da pesquisa também confirmou-se que os domicílios do tipo casa foram predominantes em todas as classes de classificação do índice. A partir da faixa de média baixa exclusão, observa-se o aumento na proporção de domicílios do tipo apartamento. A predominância desses domicílios do tipo casa também verifica um cenário anterior ao período de crescimento do setor imobiliário em Macapá, que teve o seu boom por volta do ano de 2000, 2010, que culminou no aumento de prédios, apartamentos e de condomínios domiciliares. Em relação à ocupação dos moradores, predominou em todas as faixas de classificação domicílios classificados como próprios. Entretanto, a partir do crescimento da proporção de moradores dos domicílios alugados, seguiu em paralelo ao aumento na faixa de melhores condições. Como pode-se observar, na faixa de alta inclusão, cerca de 18,1% dos moradores ocupavam domicílios alugados, enquanto na alta exclusão, esse percentual diminuiu para 5,6%. Possivelmente, esses resultados têm relação tanto com as variáveis de renda como a disponibilidade de imóveis para alugar, que concentram-se principalmente nesses bairros que apresentam melhores condições de inclusão social, porque eles são
mais valorizados pelo setor imobiliário. Bom, concluímos que há uma estabilidade, em 2010, existe uma estabilidade social de parte considerável da população macapaense e que houve diferenças significativas no perfil sociodemográfico, considerando esses níveis de exclusão e inclusão social. Em 2010, o perfil sociodemográfico dos habitantes dos territórios de extrema exclusão eram do sexo masculino, de raça parda e com a faixa etária entre 0 e 9 anos, sendo moradores de domicílios do tipo casa com renda domiciliar de até 3 salários mínimos. Também concluímos que na cidade de Macapá há uma grande presença feminina convivendo em territórios de níveis elevados de inclusão social. Em contrapartida, pessoas negras pardas e a população infanto-juvenil concentravam-se nas áreas com condições de exclusão social preocupantes. Além disso, o fato de mais da metade da população concentrar-se nesse limiar de inclusão social reforça os desafios que o Estado do Amapá e a sociedade local têm em reduzir esses índices de desigualdades sociodemográficas. Bom, aqui vem algumas referências. Obrigada pelo seu tempo.